Agora a gente volta a falar da CPI dos respiradores. Composto por dados colhidos em mais de 30 depoimentos, imagina quanta gente não falou, né? Macariação, informações compartilhadas pela Força Tarefa, que foi muito importante. O relatório final não trouxe fatos inéditos, mas esmiuçou e esclareceu a participação de cada personagem dentro desse ciclo, né? Dos agentes públicos e também dos agentes externos que participaram. Karina Kopp com reportagem completa na tela da NDTV. Logo no início da leitura do relatório, foram destacadas as ilicitudes cometidas. Dispensa de licitação mediante pagamento antecipado de valor elevado, sem garantias, contratação de empresa suspeita, alteração do produto por outro de inferior qualidade, sem redução do valor do contrato e, por fim, inexecução contratual. A CPI dos respiradores concluiu que o Poder Executivo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, foi relegado ao descaso, à má gestão, à incompetência e à improbidade. Para a CPI, ficou evidente a existência de inúmeras irregularidades, negligências e fraudes encontradas que podem ser verificadas desde a fase de introdução do processo de aquisição dos respiradores até o seu respectivo pagamento. Agora, o relatório final será encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina para a adoção dos procedimentos civis e criminais cabíveis em relação a César Augustus Martinez Thomas Braga, Douglas Borba, Fábio de Ambrósio Guasti, Elton de Souza Zeferino, Leandro Adriano de Barros, Márcia Regina Jeremias Pauli, Pedro Nascimento de Araújo, Rosimere Neves de Araújo e Samuel de Brito Rodovalho, pela prática de delitos licitatórios tais como fraude à licitação em prejuízo da Fazenda Pública, desvio de finalidade e de verbas e, consequentemente, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, peculato e constituição de organização criminosa. Em relação aos servidores públicos André Mota Ribeiro, Carlos Charlie Campos Maia, Carlos Roberto Costa Júnior e José Florencio da Rocha, o relatório final informa ao Ministério Público de Santa Catarina que há indícios de atos lesivos em face da administração pública estadual. Então, o processo nasceu totalmente fraudado. Proposta que não existe, as propostas que foram apresentadas em contraponto, não tem sequer o CNPJ, endereço, assinatura. Se criou um factoide, uma história, para dar um ar de legalidade a algo que não tinha legalidade nenhuma. O relatório final trouxe ainda posições fortes sobre a atuação dos principais personagens da compra dos 200 respiradores por R$ 33 milhões sem garantias. De acordo com o relatório final, o ex-secretário do Estado da Saúde, Elton Zeferino, tinha total conhecimento dos detalhes da compra, como o pagamento antecipado, concordando inclusive com os valores negociados, além de praticar diversas omissões. Para a CPI, Zeferino foi condescendente com tudo o que acontecia, agindo com deliberada cegueira e, mesmo podendo e devendo agir, deixou de fazê-lo. O ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, é apontado pelo relatório final como figura fundamental do grupo criminoso, indicando o empresário Fábio Guasti como fornecedor e valendo-se do prestígio do cargo que ocupava. Já a superintendente de gestão administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, Márcia Pauli, teve uma participação efetiva no episódio. Segundo o relatório, tanto na introdução do processo como no pagamento com a certificação das notas. Ainda, segundo o relatório, Pauli agia com o consentimento do ex-secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, e teve contato com todos os envolvidos no episódio, mas permaneceu em silêncio no grupo de mensagens criado para debater procedimentos internos, como pagamentos antecipados, razão pela qual a CPI entendeu que a servidora agiu de má-fé. Não há outra conclusão a se chegar, senão a de que a senhora Márcia Regina Jeremias Pauli agia no grupo de uma forma e praticava atos ilegais, à revelia da lei e do próprio grupo criado para auxiliá-la. Sobre o atual secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, que na época atuava como adjunto, o relatório final chama a atenção para a recusa do então adjunto em assinar uma comunicação interna semelhante à que já havia assinado. Causa mais estranheza o motivo da recusa,
que o secretário adjunto, que acumulava a superintendência de hospitais, não tinha participação no processo. O médico e empresário Fábio Guasti é apontado como responsável de toda a negociação, bem como por atuar em nome da empresa Vegamed nas tratativas de contratação para a compra, mesmo sem figurar no contrato social da empresa e não ter apresentado procuração para representar a empresa na dispensa de licitação. Foi ele que atuou em nome da empresa durante todas as tratativas que antecederam a contratação. Segundo o relatório final, áudios indicam o cometimento de fraude por vender algo que não poderia entregar. Tal situação demonstra a inegável participação de Fábio D'Ambrosio Guasti na negociação da venda dos respiradores, possivelmente como um dos donos de fato da empresa de fachada, conclui o relatório. Sobre o governador do estado, o relatório final apurou que Carlos Moisés tinha pleno conhecimento da aquisição dos 200 respiradores. Segundo o relatório, Moisés sabia da compra desde o mês de março e, portanto, teria faltado com a verdade em depoimento por escrito na CPI e que os resultados de sua omissão resultaram em prejuízos consideráveis aos cofres públicos dos cidadãos catarinenses. Por essas razões, o relatório afirma que o governador Carlos Moisés cometeu crime de responsabilidade, não só por faltar à verdade com a CPI, mas ao impedir ou retardar deliberações para salvaguardar os interesses da administração pública por conta própria ou representado por seus secretários. Em nota, a defesa do governador Carlos Moisés lamenta o desvirtuamento dos fatos e das provas constantes do relatório final da CPI envolvendo a aquisição de respiradores pela Secretaria de Estado da Saúde. As conclusões lançadas no relatório final carecem de fundamento probatório e objetivam, de forma indevida, enfraquecer o governo do Estado perante a opinião pública. Acredita-se nas instituições e nos poderes que bem saberão aclarar a situação e responsabilizar aqueles de fato envolvidos nos atos ilegais praticados contra o Estado de Santa Catarina. Agora, uma cópia do inquérito parlamentar será encaminhada ao Procurador-Geral da República, a quem caberá deliberar sobre a participação do governador Carlos Moisés da Silva no fraudulento processo de aquisição dos respiradores. O encaminhamento agora se divide em 3 fases. O primeiro encaminhamento é para o Ministério Público de Santa Catarina, para deflagração de ação civil, de reparação dos valores contra as pessoas que a gente indica, e as ações criminais de pessoas que não têm foro privilegiado. Depois, uma outra parte do relatório será entregue ao Procurador-Geral da República para análise de indicativos de cometimento de crime comum por Sua Excelência o Governador do Estado, já que ele tem foro privilegiado. Outra parte do relatório será entregue ao Presidente da Assembleia Legislativa, já que o relatório indica a participação do governador Carlos Moisés, logo, ele deve responder por improbidade junto à Casa Legislativa, o que vocês sabem que é o conhecido processo de impeachment. A Casa deve analisar e fazer um julgamento da decisão da CPI. No mais, o relatório também será encaminhado ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para providências que entenderem cabíveis. Será que a história vai ser semelhante ao que nós já vimos no passado? Ou será que vai haver desdobramentos diferentes? A nossa produção tentou contato com todos, 13 personagens citados no relatório final da CPI nesta reportagem. A defesa de Elton Zeferino manifestou que considera que a CPI cometeu uma gravíssima injustiça em relação à sua pessoa e que as conclusões quanto à sua participação são falsas, injustas e falaciosas, afirmando que nunca foi autorizado pelo ex-secretário a aquisição de respiradores mediante pagamento antecipado, diz a nota. A defesa de Douglas Borba informou que não concorda com as conclusões e que foram nada dadas no relatório, e que o ex-secretário sempre agiu com honra no cargo. A defesa da ex-superintendente de gestão administrativa, Márcia Regina Pauli, diz que prefere se manifestar sobre o caso apenas quando tiver acesso ao relatório final. Os demais citados não foram localizados nos devidos contatos ou não deram retorno à nossa equipe de produção até este momento. E nós aguardamos.